88,1 FM. Novas e Paz. Jesus em primeiro lugar. A partir de agora, a sua rádio Novas de Paz passa a apresentar debates bíblicos, ensinos doutrinários, temas polêmicos e sociais, a busca incessante da formação de uma consciência cristã para o povo de Deus, em harmonia com a sua palavra. Fique ligado e participe agora do programa Consciência Cristã, formando crentes conscientes para uma verdadeira vida cristã. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus abençoe, Deus continue abençoando você e a sua família. Estamos aqui para a apresentação de mais um programa Consciência Cristã. E com vocês, o seu irmão Flávio Técio e o pastor Edilson José. Paz do Senhor, irmão Flávio Técio, paz do Senhor a todos os ouvintes da rede de rádio Novas e Paz. Mais uma vez aqui, reunidos para aprender a palavra de Deus, e hoje com um tema tão importante, né? Hoje o nosso tema é importante porque nós iremos refletir a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus, tá certo? Esse será o nosso tema de hoje, e convido a todos para nos acompanhar, para estar conosco. Pegue a sua Bíblia para acompanhar as referências, e se Deus quiser, Deus vai falar conosco através desta reflexão para a glória do nome do Senhor. É isso aí. Hoje teremos muita Bíblia. Tudo aqui que falamos é baseado nas Sagradas Escrituras, né? Então, estamos aqui para aprender juntos, para interagir, para conversar. O papel de consciência cristã é informar a Bíblia de uma maneira simples, né? Que o público, nosso público, possa compreender. Não adianta. Eu sempre, quando eu estou com congregações, eu falo para os obreiros que não adianta a gente falar a linguagem muito alta, porque nosso público tem pessoas simples, e a gente falando de forma simples, a gente alcança a todo, né? A todo público. Isso é importante, a palavra de Deus tem que ser ensinada com simplicidade para que as pessoas consigam compreender. Assim, quando nós éramos novos convertidos, a gente anelava que o pastor ele explicasse de uma forma simples para que a gente pudesse entender. Se for falar uma palavra difícil, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre pneumatologia. Eita, veja só, você já viu essa palavra? Pneumatologia, rapaz, fica aí para aprender, viu? Continua aí, pastor. Aí se eu chego aqui e digo para o público que eu vou falar sobre pneumatologia e pronto, do que adiantou eu falar isso? Eu preciso explicar o que é pneumatologia de uma forma simples que a pessoa possa entender. Então, pneumatologia é a junção de duas palavras gregas, pneuma e teologia, né? Pneumatologia, que significa a ciência que estuda o Espírito Santo. Vai ser uma riqueza, porque a gente vai aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente vai aprender sobre dons espirituais, a gente vai aprender sobre fruto do Espírito, valores espirituais que não tem valor monetário que pague. Não tem valor mal. O aprendizado bíblico não tem dinheiro que pague. E quem gosta de aprender sou eu, viu, pastor? Estamos aqui para aprender a cada dia. E eu gosto muito de aprender. Gosto muito de aprender. Não tem coisa melhor do que a gente aprender, não é a palavra de Deus, e é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para transmitir o que já aprendemos e aprender. Ou você pensa que a gente, com os comentários dos irmãos, a interação dele, a gente não aprende? A gente aprende, e isso nos ajuda muito. Pode ter certeza, ter certeza. Isso é uma maravilha. Essa interação dos irmãos aí é bênção do Senhor nas nossas vidas, assim como a Rádio Novas de Paz é bênção do Senhor. Essa vontade que o Senhor nos deu aí de aprender, esse desejo constante no coração, de estar buscando cada dia mais a Ele, saber da palavra dEle, transmitir a palavra dEle, isso é coisa maravilhosa, né? Isso é coisa boa demais. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E hoje nós vamos falar, né,
o discípulo e o Espírito Santo. Hoje o tema é Espírito Santo. Vai ser uma coisa de Deus aí. O Espírito Santo agindo em nós é coisa sobrenatural, né, pastor Dilson? Muito bem, muito bem. Então a gente hoje vai aprender sobre daquele que representa. A gente não sei nem se pode dizer. Falar do Espírito Santo é tão tremendo que a gente procura palavras para falar. Porque faltam palavras no nosso vocabulário português para falar da pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus agindo na terra. Então a gente vai ler o texto bíblico, né, irmão Flávio? O texto bíblico, eu gostaria que o senhor fizesse a gentileza, certo, pastor Dilson, junto com os irmãos. Isso, na verdade, é um privilégio. É um privilégio poder ler a palavra de Deus junto com todos os irmãos. E é no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Certo. E o verso de número 8. Vamos ler então. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhes que não se assustassem de Jerusalém, ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Essas são palavras de Jesus, tá? Isso. Esperassem a palavra do Pai, que de mim ouvistes. Continua Jesus falando. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não, Jesus falando de novo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, muito bem. Amém. Esse é o texto que nós lemos, capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, a gente vê aqui na leitura feita pelo nosso irmão Flávio Tércio, Jesus passando as últimas instruções. Quando eu digo passando as últimas instruções, tá? Porque ele havia de ser assunto aos céus, como foi, a gente lê aqui no texto bíblico, e Jesus começou a passar as instruções, né? Pedindo ou seja, ensinando para que o povo se comportasse. A partir do versículo 4 você vê isso. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ele estava falando se ausentar para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo, e não fizesse isso antes que recebesse a promessa do Pai, que ele disse, né? De mim ouvistes. Aí o versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O versículo 6 diz: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus adverte-os, dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Aí agora, aqui está o principal versículo onde nós iremos basear a nossa reflexão nesta tarde, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, Jesus orientou os discípulos da necessidade que a igreja tem.
A necessidade que a igreja tinha no princípio e a necessidade que a igreja tem hoje. Há algumas denominações que pregam e acreditam que os dons do Espírito não têm mais, vamos dizer, validade para hoje. As manifestações dos dons do Espírito. Só que logo após a gente vai ver sobre a descida do Espírito Santo no capítulo 2, que o apóstolo Pedro ele diz que estes dons seriam para eles, para vossos filhos e netos e em todo tempo. A necessidade da ação do Espírito Santo, da manifestação dos dons do Espírito Santo em nossa vida, ou a necessidade do próprio Espírito Santo habitar em nós, é de suma importância para a igreja. Quando a gente for aprender sobre dons espirituais, a gente vai ver a importância que é os dons do Espírito para a vida da igreja. Quando ele diz aqui no versículo 1 e 8, mas recebereis a virtude e poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aí ele diz, e ser-me-eis testemunhas. Então, quando a gente fala aqui, o versículo 8 diz assim, mas recebereis a virtude, fala da necessidade da vida do Espírito Santo na nossa vida. Meu Deus, isso aqui é uma coisa maravilhosa, a vida do Espírito Santo na nossa vida. A primeira coisa que precisamos compreender é que a nossa vida, sem a vida do Espírito Santo, era como nada, seria como nada hoje. A nossa vida só é vida porque a vida do Espírito Santo governa a nossa vida. É mesmo, pastor. O Espírito Santo é muito lindo. Olha, meu irmão, falar do Espírito Santo nos causa uma alegria, acende um fogo dentro de nós, falar do Espírito Santo. E poder compreender, irmão Flávio, que a gente hoje tem a vida do Espírito Santo na nossa vida. E se não fosse ele, eu não estaria nem aqui, pastor. Nenhum de nós estaríamos aqui. Porque a responsabilidade de poder falar a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente, porque a gente tem um compromisso de orar, de ler, de buscar, de pedir a Deus, não diga revelação, porque a revelação foi dada a quem escreveu a Bíblia, mas a iluminação para compreender a sua palavra para a glória do seu nome. É verdade, pastor. O Espírito Santo é lindo demais, ele é consolador, ele mostra, nos convence que nós somos pecadores, mas ele está ali para nos ajudar, ele nos traz os dons dele, os dons do Espírito são maravilhosos, nos traz santificação, né, transformação, é uma coisa que a gente vai estudar tudo isso mais aí, a gente está somente tá tudo aqui programado, aqui é somente uma introdução, a gente está falando um pouco do texto que a gente leu para poder a gente entrar propriamente dito nos estudos da palavra de Deus, mas a gente está começando a sentir já a presença a partir de tudo isso aqui, né? Então, mas recebereis a virtude, falamos sobre a necessidade da vida do Espírito Santo na nossa vida, que diz assim, que há de vir sobre vós o que Jesus estava dizendo. Eles estavam preocupados. Os seguidores, aqui nesse momento, tinha mais de 400 pessoas. Tem pessoas que pensam que nesse momento aqui estava só os 12. Mas aqui tinha mais de 400, aproximadamente 400, de forma arredondada, né? Pessoas aqui, nesse momento, que Jesus estava falando como testemunhas de que de fato ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Então Jesus estava falando para 400 pessoas aqui, meus irmãos. Dando a instrução e falando sobre a necessidade da vida do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí ele disse que há de vir sobre vós, e todos os 400 estavam preocupados. E agora? O que nós vamos fazer? Jesus vai embora. E nós ficamos como? Aí ele diz, há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão receber outro Consolador, ele vai dizer, semelhante a mim. A gente vai ler esses versículos aqui e diz, que vos guiará, ensinará, ajudará, protegerá, induzirá a fazer a obra. Olha lá, Jesus já alertando e orientando que depois da morte dele viria um aí
né? E ele vai Por- chegar. Porque eles sabiam que Jesus ia embora. Se a gente vê, e o senhor pode ler se para nos ajudar, no capítulo de número 14 do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, escrito por João, no capítulo 14, né? A gente vê a preocupação. Ali Jesus falando com os 12, e a gente vê a preocupação dos discípulos. Como é que diz aí, meu irmão? 14 primeiro. Primeiro, não se turbe o vosso Olha coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então você vê que no versículo primeiro do capítulo 14, Jesus ele diz, não se turbe o vosso coração. Agora eu queria que o senhor me dissesse uma coisa aí, o senhor vai me ajudar nisso. O que significa a palavra turbar? Turbar, verbo transitivo, tornar-se turvo, tem uma outra característica aqui. Agitar, perturbar, desassossegar. Olha aí. Por exemplo, não se turbe o vosso coração. Ele cita Eles estavam exatamente agitados. essa passagem da Bíblia aí. Não é isso? Agitar, perturbar, desassossegar. Olha, Isso está aí sem é adicionado, sossego, tá bom? desassossegados, porque no pensamento deles, e agora, o que a gente vamos fazer? Aí ele diz, aí Jesus, não se turbe o vosso coração. Então, os discípulos, os seguidores não estavam enganados, eles sabiam que Jesus ia voltar. Mas também ele disse, não vos deixarei órfão. Nesse período aí, né? Ele volta, mas nesse período Nesse período nesse entre meio de a ida tempo dele e o retorno. para retornar para a sua glória, receber todo o poder e para a sua volta, para o arrebatamento da igreja, o 14 fala isso, a igreja não ficaria só aqui. Viria o Consolador, mas vamos lá. Consolador, isso mesmo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí aqui tem palavras aí interessantes. E ser-me-eis testemunhas. Eu corto o versículo assim para poder dar explicação de frase por frase para que haja uma compreensão melhor. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos ser testemunhas. Primeiro, porque não teríamos força para esse testemunho descrito aqui. Por que, pastor Edilson? Porque a palavra grega utilizada para testemunha aqui foi a palavra mártur. A palavra Mártur, que vem de mártir, né? É de onde se dá origem a palavra Marte. Isso mesmo. E que é um Marte? Marte é uma pessoa que, se possível não, se necessário for, morreu. Ele entrega a sua vida pela causa que ele acredita. Exatamente. Então, quando ele usa aqui a palavra marto, então ele está dizendo, se necessário for, vocês darão a vida, aleluia. Vocês darão a vida de vocês pelo Evangelho. Então, muitos morreram pelo Evangelho, muitos morreram em Jerusalém, como diz aqui. Olhe bem o que ele diz. Em Jerusalém, muitos morreram em Jerusalém pelo Evangelho, em toda a Judéia, muitos morreram em toda a Judéia, em Samaria, muitos morreram pelo Evangelho, e em todos os confins da terra, em todo mundo, morreu cristão pelo amor do Evangelho. E agora, nesse exato momento, existem lugares que tem cristãos morrendo pelo Evangelho. Existe uma pesquisa que diz quantos cristãos morrem por minuto no mundo pela causa do Evangelho. Então, essa palavra se cumpriu. Como nós poderíamos suportar isso se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós? É verdade. É o Espírito Santo que nos habilita, não seria essa a palavra, mas é a palavra que veio agora na minha mente, que nos habilita para a gente se entregar. Como pode, só na cabeça, tantas pessoas lá em Roma, não é? Naquele estádio, se entregavam por amor a Cristo. Se a gente for ler as histórias dos mártires, eu tenho esse livro em casa, o livro dos mártires, as respostas que eles davam no momento da morte, era impressionante, meu irmão. Somente pelo poder do Espírito Santo é que um homem comum
Ele pode dar aquelas respostas àquelas pessoas, mesmo na morte, mesmo quando morriam. Eram os leões quebrando, dilacerando os ossos, e eles cantando. Inimaginável, né, pastor? Como a gente poderia... É comum passar por um negócio desse aí, realmente... Uma pessoa sem o Espírito Santo, Deus não consegue. É verdade. Aleluia. E Bendito seja o nome de Jesus. Exatamente isso, eles eram cheios do Espírito Santo. Eu fico lembrando, tô associando, tô escutando o pastor falar aqui em algumas cidades, e eu lembrei aqui de uma irmãzinha, pastor, interrompendo um pouco o assunto, mas a gente volta já, que me falou: meu irmão, eu achava que isso daí era só na Bíblia que existia. Não, essas cidades, elas existem até hoje. A cidade de Samaria, por exemplo, ela fica ali junto, atualmente, no território da Cisjordânia. Ela existe esse território até hoje, obviamente se mudou de nome, vários países mudaram de nome. Muitos mudaram de nome, mas continua existindo essa terra, né? Então isso daí ainda é no reino dos céus, não. Muita gente pensa isso daí, o pessoal não conhece tão bem ainda, mas o Consciência Cristã tá aqui para te falar, para te orientar sobre isso daí. Mas voltando, como o pastor estava falando, só sendo cheio do Espírito Santo para passar por uma situação dessa, morrendo por uma causa e feliz. Como é que pode um negócio desse, pastor Dilson? Cantando. E existe um historiador, meu irmão, que eu li já faz muitos anos isso, que ele disse que eles começavam pegando os mais velhos. Aliás, começava pegando os mais novos. Pegava as crianças para que os pais pudessem retroceder, abandonar a fé. Começava por aquilo que mais ele amava, né? Ele amava. Um pai e uma mãe, se necessário for, meu irmão, ele entrega a vida pelo filho. Entrega, sim. Ele entrega a vida pelo filho. Ele prefere ser torturado do que ver alguém torturando o filho dele. Justamente, se entrega a tortura no lugar do filho. Nós somos pais. Não foi isso que Deus fez por amor? Entregou-se para ser torturado. Para que nós não fôssemos. Pois é. Na continuação aqui ele fala: ninguém vem ao Pai, né? Na frente. Vem ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. E pode entender que todos os artigos são definidos. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. O caminho. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Ele não é uma vida, ele é a vida. Uma vida sem a vida de Deus é uma vida sem vida. Eu gosto muito de falar da vida de Deus na vida. Foi uma frase que Deus colocou no meu coração e eu gosto de falar sobre isso. Mas vamos lá, né, meu irmão? Então, é isso que o versículo 8 nos ensina na verdade, e o que aconteceu, essa mensagem, esta palavra profética do Senhor Jesus, aconteceu e continua acontecendo. Acontecendo até os dias de hoje, e acontecerá. Nós aqui no Brasil, nós não vivemos uma... Aí diz, o Brasil não tem perseguição. Não, o Brasil não tem esse tipo de perseguição. Mas no Brasil nós temos outro tipo de perseguição. E hoje uma das mais fortes é a perseguição ideológica. É a perseguição mais forte hoje no Brasil. Você não pode falar nada. Ou melhor, você não. Todo mundo pode falar tudo, mas a igreja não pode falar nada. Porque a igreja, todo mundo está de olho na igreja. Então vamos lá. Então, isso é que a palavra de Deus nos ensina, que sem o Espírito Santo, sem a pessoa, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é a força, o Espírito Santo é o próprio Deus. É uma pessoa da Trindade. É isso mesmo. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Nós estamos aqui aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Mas queremos dizer que é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados, né, sem fazer referência explícita ou implícita à pessoa e aos atos do Espírito Santo, não é? Não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de dirimir
quaisquer dúvidas que, porventura, existam por parte do novo crente. Nós falamos de novo crente, mas tem até crentes antigos, meu irmão, que ainda tem dúvidas a respeito do Espírito Santo. E ainda existem religiões pseudos cristãs. Vou repetir aqui. Existem religiões pseudos cristãs e existe também, é necessário a gente salientar, que existem denominações pseudas cristãs, né? Denominações pseudos cristãs que não aceita a pessoa do Espírito Santo. Nós não queremos citar nenhum aqui, eu acho que não se faz necessidade, mas toda a religião pseudo-cristã, ou até mesmo denominações pseudos cristãs, que afirmam que o Espírito de Deus não é uma pessoa, estes tais devem serem rejeitados. Por quê? Porque as Escrituras dão sobejas, né? Sobejas, ou seja, abundantes provas da personalidade do Espírito Santo. Então, toda a religião pseudo-cristã e toda a denominação também pseudo-cristã que negam a Trindade, porque nós sabemos que tem denominações aí até famosas, né, que negam a divindade do Espírito Santo, ou seja, a pessoa, a personalidade do Espírito Santo, quando a Bíblia tem abundante provas da personalidade do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não é apenas uma influência. Não é uma força ativa ou energia cósmica, conforme a ciência diz, conforme ensinos pseudos religiosos, mas sim eu vou repetir aqui, o Espírito Santo é um como o Pai e o Filho. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas eu queria ler com você o Evangelho, ou melhor, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Vamos ver o que diz aqui. Eu quero falar aqui, quando você, por acaso, ver a ação do Espírito Santo, é preciso ter cuidado para não atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Olha o que diz a respeito do Espírito Santo agora. A primeira parte que nós lemos está se referindo a Jesus. Agora vamos ver a referência ao Espírito Santo. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Olha o que diz. Não é uma verdade. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Então, Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Vamos lá. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha aí, veja aí. Olha só, como eu posso dizer que o Espírito Santo não está claro aqui? Não está claro aqui? Olha o que diz. Não tem como a gente querer mudar o que está claro na Bíblia Sagrada. Esse eu vou marcar aqui. Vai marcar, né? Gostou aí do versículo, né? Então, olha só o que o versículo de número 6 diz. Este, falando de Jesus, é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Não é uma verdade, ele é a verdade. Aí o versículo 7 diz, porque 3, então, 3 o quê? São 3 pessoas. Aqui fala de 3 pessoas distintas, porque 3 são os que testificam no céu. Aí ele diz, o Pai, o próprio Deus, a palavra se refere a Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Aí ele, veja o que ele diz, e estes 3 são um. Interessante. A Trindade, aqui está falando, você não vai encontrar o nome Trindade explícito na Bíblia, mas aqui está falando de quê? Está falando da Trindade.
Verdade. Aí no final ele diz os três. Tá claro aqui, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eu já falei, o Pai se refere a Deus, a Palavra se refere a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Estes três são um. Amém? É isso que nós estamos. E ainda o versículo 8 ainda continua, viu? Continua o versículo. E três são os que testificam na terra. Três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam num. No próprio Deus. Concordam num quem? Num próprio Deus. Mas vamos lá. Então, ó, veja só. Isso aqui fala da pessoa do Espírito Santo. Mas vamos agora. Não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa aí, irmão Flávio. Não, pastor, eu tava aqui dando uma olhada nos três, sobre a palavra. Veja, ele fala aqui no 7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, né? A palavra seria referente a Jesus. É o próprio Cristo. O próprio Cristo, não é isso? Se você vê no livro do Evangelho de João, se eu não me engano, diz no princípio. No João, o Evangelho. Vamos para o Evangelho de João. É bom para ficar bem claro o que nós estamos falando aqui. Eu falei que a palavra é a referência para o próprio Cristo. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Porque ali fala de Cristo como a palavra. Por quê? Veja o que diz João. Primeiro, o Evangelho, agora é o Evangelho de Jesus Cristo. Certo, do João. 1:1. Então vamos lá. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. Pronto, aí veja bem, irmão Flávio. No princípio era o Verbo. Verbo é o quê? O que era o Verbo? O que é o Verbo? Verbo é a palavra que indica ação. Estou certo? Exatamente. Verbo é a palavra. Então Jesus aqui é a palavra. Quando fala aqui no capítulo 5 e o versículo 7 da primeira carta, três são os que testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Palavra é o próprio Cristo. E aqui está dizendo que ele é o Verbo, ele é a própria palavra. Amém, meus irmãos? Muito bem, então, né, nós agora aprendemos que no texto o nome palavra faz referência ao próprio Cristo. Mas vamos falar agora sobre a natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Nós aprendemos, né? Você aprendeu que o Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso. É isso que a gente aprende, né? Durante os ensinamentos que nós aprendemos na igreja, e é uma verdade, que o Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nesta lição, iremos aprender que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho. Já vimos isso, né? No versículo que nós lemos nesse instante, no versículo da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5 e 7. E aqui está falando mais uma vez. Vamos lá. Primeiro, prova bíblica de sua divindade. Gênesis 1 e 2. Já aparece o Espírito Santo no segundo versículo da Bíblia. A ação do Espírito Santo no segundo versículo da Bíblia. Vamos ver? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha lá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha lá, quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo de Deus. Vamos. Isso, pode falar, meu irmão, viu? Não, desculpa, era isso, pastor, era somente isso, Espírito Santo de Deus. Olha só, no primeiro versículo diz: Bereshit bara Elohim, Shammai et Eretis. Tá certo? Eu falei aqui o primeiro versículo bíblico em hebraico, sem ser a pronúncia correta, mas é isso aí. Bereshit bara Elohim, Shammai et Eretis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz aqui o segundo versículo: e a terra era sem forma e vazia. Num escrito mais aproximado, diz assim: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque quando Deus criou a terra, ele criou perfeito.
Mas ocorreu alguma coisa para que o caos acontecesse. Houve um caos, tá certo? Mas aí quando houve o caos, isso aqui é lindo, esse versículo é maravilhoso. Aí dizia: a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. Eu não vou falar sobre isso aqui para não confundir alguns irmãos. Mas quando aconteceu o caos, o Espírito de Deus se levanta do seu trono e se move sobre a face das águas. Ele olha aquele caos, aquela escuridão, aí ele diz: uma só palavra. Uma só palavra, olha aí, meu amado irmão, uma só palavra de Deus destrói todas as forças das trevas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus, ele se move, ele olha tudo e ele diz: haja luz. Quando a luz chega, o que acontece? Toda a treva vai embora. Deus chegou aqui e expulsou as trevas. Agora, de onde veio essa luz? Se o sol só foi formado depois. Glória a Jesus. Ele iluminou com a sua própria luz. Rapaz. Segredos. Implicidade bíblica que é preciso a gente buscar. A iluminação para entender. Bom é aprender a Bíblia de forma simples, mas de uma compreensão que nos alegre, né? De nós entender como Deus opera. Você entendeu aqui? Uma só palavra de Deus, ela fez as trevas sumir. E quem fez isso? A pessoa do Espírito Santo de Deus. Está claro, né? E disse, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Aí disse Deus, aqui já se refere direto como Deus: haja luz, e houve luz. Bendito seja Deus. Então, ele é igual. Então, prova bíblica da existência, encontramos a primeira referência ao Espírito Santo, a qual participou ativamente da criação. Na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus estivesse sozinho na criação, ele dizia: eu faço o homem à minha imagem, segundo a minha semelhança. Mas não foi assim que está aqui, que foi escrito. Foi escrito: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui na Bíblia, irmão. A gente lê todo dia, a gente só não para refletir. Mas quando a gente para refletir, a gente sente alegria espiritual, porque a gente vê a ação do poder de Deus, a ação do amor de Deus, a ação da vida de Deus, operando em favor de quem? De nós, né? Do homem, irmão. Não é a favor. Deus não precisava da terra, Deus não precisava de oxigênio, Deus não precisava de alimento, Deus não precisava de sol, Deus não precisava de lua, Deus não precisava de estrela, mas Ele fez tudo pensando na nossa necessidade. Vimos aqui as provas bíblicas, então ele aparece logo no 2º versículo da Bíblia, ou aparece agindo, porque ele já está no 1º versículo, quando diz: no princípio criou Deus. Ele já está aqui. Cristo também já está aqui. No princípio cria Deus. Aí a gente volta para João, capítulo de número... Não, mas cadê? Não está dizendo que Jesus estava aí. João 1:1. Evangelho de Jesus Cristo, João 1:1. Vamos lá, como é que diz? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha aí. E o Verbo era Deus. E quem é Deus? Aí, então veja mas veja o que diz o outro versículo. E ele estava no princípio com Deus. Olha, é o que eu estou dizendo, que é isso aqui, esse versículo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo como a Bíblia ela se encontra
Não existe, meu irmão, explicação melhor do que a Bíblia explicar a própria Bíblia. Vou repetir isso aqui. Não existe explicação melhor do que a Bíblia explicar a própria Bíblia. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem características próprias. E esta característica que nós já falamos que são características de Deus, que ele não divide com ninguém, mas o Espírito Santo tem por quê? Porque ele é o próprio Deus também, ele é Deus sobre todas as coisas. Igualmente com o Pai e o Filho, ele possui esse atributo. O Espírito Santo é onipotente, ele pode todas as coisas. O Espírito Santo, ele também é onisciente. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Seu saber é perfeito e infinito em relação a passado, presente e futuro. Ele é eterno, não tem princípio e nem fim. Vamos lá, no Salmo 139, verso 2. Isso. Tu sabes o meu assentar. Ele está falando a respeito do Espírito. Certo. Olha aí como é que diz, irmão Tu Flávio. sabes o meu assentar e o meu levantar. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar. Cercas e o o meu deitar. andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. E conhece todos os meus caminhos. Olha aí. Olha aí, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Oh, glória a Ele é Deus. onisciente. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, como Pai, ele é onisciente. Como Pai também, o Espírito Santo, ele é onipresente. Então vamos lá, o que é onipotência, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, recapitular O a que gente é já onipotente? viu. Ele pode tudo. Ele pode tudo, não tem adversário, não tem quem possa vencê-lo. Não Ele tem é onipotente. nada que ele não possa fazer. Ele Isso. pode tudo. Ele Onisciente, a gente falou aqui agora também. não foi? onisciente, o que é onisciente? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe passado, ele sabe presente, ele sabe futuro. E ainda dentro da onisciência tem uma coisa chamada de presciência. Presciência. Ele já vai lá. É. Muito bem, tem que ver. Presciência. Eita. É informação que o Consciência Cristã traz para você. Então você vai ser olha aí, ó, presciência, pressentimento, ação de pressentir, de sentir antecipadamente. Olha aí. Tá vendo? Então, ele sabe de tudo. Ele sabe o de que vai tudo. acontecer. E Não é antes que isso? aconteça, ele já sabe. Antes Ele de é acontecer. onisciente. E ele é onipresente. Diga, irmão Flávio, que é Está presente onipresente. em todos os lugares, Ao mesmo ao mesmo tempo. tempo. Veja que grandeza é o Exatamente. Espírito de Deus, não é? Você aprendeu, então, nós aprendemos que o Espírito Santo conhece todos os atos, olha aí, dentro, todos os atos e pensamentos dos crentes. Ele prescruta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar de modo pleno. Jeremias 23 e 23, como é que diz? Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Tá correto? Isso. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, olha que coisa aí. diz o Senhor. Olha aí, que mensagem abençoada. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Aí vou mudar aqui. Pode alguém se esconder de mim em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Ele está dizendo, eu sou muito grande e eu estou em todo canto. Para onde você for tentar se esconder, eu estou lá. Ele não diz, eu estarei lá. Eu estou, porque ele cobre, como diz o versículo,
Não encho eu os céus e a terra? Então ele já está. Ele não vai. Ele não estará. Ele já está, porque ele enche todo o céu e toda a terra. Ou seja, ninguém pode se esconder de Deus. Ele aí está mostrando a onisciência e a onipresença dele num só. Num só, né? Num capítulo só. Porventura não enche os céus e a terra, onipresença, né? Isso. Além de estar em todos os lugares, ele também sabe de todas as coisas. Então, meu amigo, se esconde de Deus não, viu? Ninguém pode se esconder de Deus. Tentar achar que tá, mas não consegue não. A gente pode se esconder do homem, né? Mas do Espírito de Deus a gente não consegue, ele sabe de tudo, não adianta. Então fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que nós continuemos aprendendo cada dia juntos aqui sobre a palavra do Senhor. O Senhor continue trazendo suas bênçãos sobre nós, né? Que é uma bênção estar trazendo a palavra dele para vocês, aprendendo com vocês. Deus abençoe a todos, meus irmãos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Diga amém. Amém.